Olá galera, aqui é o professor Cleiton e na aula de hoje nós vamos estar falando das duas vertentes da geografia, bem como das duas escolas geográficas. Então vamos lá. Primeiro, quando falamos em vertentes da geografia, estamos falando dos dois tipos, geografia física e geografia humana. Como geografia física, entende-se aquela que estuda os fenômenos naturais do universo. Então aqui a gente pode estar relacionando o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia e a geologia. E já na geografia humana, nós vamos estar estudando as sociedades. Como a sociedade se locomove em cima do espaço geográfico, os movimentos migratórios, os conflitos mundiais, a geopolítica, a questão humana, a questão populacional, a questão econômica. Então, tudo isso vai ser estudado pela geografia humana. E aí, um cuidado que deve ser tomado ao ensinar as vertentes da geografia é sempre relacionar a física com a humana. Nunca estudar a geografia física de forma isolada e nem a humana de forma isolada. Não tem como falarmos de geografia humana, por exemplo, sem falarmos de geografia física. Nós vamos falar em clima. O clima vai estar relacionado diretamente às grandes colheitas. Se a gente for falar em geografia humana, o estudo das populações, da migração, por que as pessoas migram? Elas migram para fugir da questão da seca, elas migram por questões econômicas, elas podem migrar por vários motivos. Então, sempre o professor tem que ter esse cuidado ao abordar a geografia física e a humana. É claro, é comum acontecer, alguns professores optam por ensinar mais a humana ou mais a física, alguns têm mais afinidade por uma ou por outra. Isso, é claro, vai acontecer com todo professor de geografia. Alguns gostam mais da física e outros mais da humana. Mas o professor deve sempre ter o cuidado de lidar com as duas, intercalar as duas e casar as duas. Sempre está relacionando um fenômeno natural a um acontecimento humano. Um acontecimento humano a um fenômeno natural. E aí a disciplina vai ficar muito mais interessante, sem sombra de dúvidas. Então essa é a minha dica para o professor que está iniciando agora e também pode ser usada na primeira, segunda aula do ano letivo. É uma ideia legal recapitular com os alunos o que a geografia estuda e quais são as suas duas vertentes. Isso é claro nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Já se eu vou trabalhar isso somente no ensino médio ou até mesmo no ensino superior, eu vou estar focando também nas duas escolas da geografia. Quais são? A escola determinista e a escola possibilista. Então, sempre que falarmos da escola determinista, nós vamos falar naquela escola criada lá na Alemanha. Então, ela surgiu na Alemanha com Friedrich Ratzel. E aí, essa escola ela vai fazer um estudo da geografia em que o meio determina o que vai ser do ser humano. Então, por isso que ela é chamada determinista, porque o meio determina. Então, o meio vai determinar as colheitas, o meio vai determinar aonde a população se instala. O meio, basicamente, ele orienta, ele força o ser humano a se moldar aquele espaço. Essa, então, a gente tem como escola determinista. Já a escola possibilista, ela é o oposto da determinista, é claro. Ela surgiu lá na França com um pesquisador, com um geógrafo, Paul Vidal de Lablache, e ela então é chamada da escola das possibilidades. Então, possibilista, possibilidade, aonde o ser humano tem toda a possibilidade de moldar, de alterar, de modificar o meio em que ele está inserido. Então nota que são dois opostos, a escola determinista e a possibilista. E hoje, nos tempos atuais, nós não podemos trabalhar de forma isolada a determinista e a possibilista. Porque, assim como o ser humano ele altera, ele modifica o meio em que ele vive, ele também é modificado por esse meio. Então hoje está mais do que provado, é mais do que visível, é claro, que as duas escolas elas trabalham em conformidade, assim como eu vou ensinar a geografia física e a geografia humana em conformidade. Eu não posso trabalhar as escolas isoladas, assim como eu também não posso trabalhar as duas vertentes da geografia de forma isolada. Não tem como. E também acaba criando um interesse muito maior no aluno quando eu consigo casar a geografia física com a geografia humana. Então eu vou falar de clima, eu vou falar também do que o clima faz. Qual é a importância do clima? Do estudo das populações, do estudo das migrações. Se eu vou falar de clima, eu vou falar de colheita. Se eu vou falar de colheita, eu vou falar de economia. E se eu vou falar de economia, eu vou falar de clima. Então nota que é um círculo onde eles se completam, onde a geografia ela é uma disciplina extremamente abrangente, ela acaba abarcando uma quantidade muito grande de estudos.
E esses estudos acabam dando uma gama muito grande de opções para o professor trabalhar, e aí é comum, é claro, acontecer de um professor puxar mais para o lado da física ou da humana, mas nunca se esquecendo que as duas se complementam. Então essa é a minha dica hoje para quem está começando, e é uma dica legal para a primeira, para a segunda e até para a terceira aula do ano letivo. Relembrar no Educando o que é a geografia, o que a geografia estuda, quais são as duas vertentes e quais são as duas escolas, e tá casando elas, tá relacionando cada uma delas com o seu interesse, cada uma delas com o seu conteúdo letivo, e que forma nós vamos trabalhar essas duas escolas ou essas duas vertentes no decorrer do bimestre, do trimestre ou do ano. Beleza, galera? Valeu! Fica aí essa aula para vocês. Dá um curte aí, dá um joinha que ajuda a gente a sempre desenvolver algo legal para o canal. Obrigado, valeu e até a próxima.